Boa tarde a todos. Boa tarde para vocês que estão aqui presencialmente falando e também para os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando não só no Brasil inteiro, como fora do Brasil também. Não sei se vocês sabem, mas nós tivemos que fazer uma adaptação aqui em relação ao horário, porque durante a pandemia nós mantivemos esse trabalho aqui de forma online. Foi mais de um ano fazendo online e aí muitas pessoas se habituaram, pessoas de fora, a assistir essa palestra no horário das 16 horas. Com o retorno do presencial, como o passe é feito antes, nós demos um delay para eles, de 15 minutos. Por isso que vocês aguardaram um pouquinho mais aí para que a palestra fosse feita. E nós temos gente de fora, inclusive do Japão, assistindo. Coisa linda que é isso, né? Bom, o tema de hoje, já faz um tempo que eu venho pensando sobre ele e que a razão de eu ter, inclusive, decidido fazê-lo foi em virtude dessa mística que existe em relação à mediunidade. Muito desencontro de informação, muita informação, eu diria que rasa, em relação ao conceito em si, que aí as pessoas pegam a situação de uma determinada pessoa ou de um determinado médium, e acabam convertendo aquela situação como se fosse a situação de todo médium. E, na verdade, não é isso. O objetivo aqui, então, é desmistificar, e para isso, inclusive, eu usei algumas perguntas que são feitas ao longo do tempo. Não só por alunos, como também por pessoas que, às vezes, escrevem lá no meu canal no YouTube, fazendo perguntas. E o objetivo é justamente esse, para que a gente entenda, de fato, o que é... Obrigado. Não estava ouvindo? Agora estão ouvindo melhor? Então tá bom. Vamos ver o que é, então, ser médium e desmistificar a mediunidade? O que é ser um médium? A palavra, ela significa intermediário, meio. Então, é um intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Ele passa a ser um instrumento, então, de ligação entre os dois planos. Isso que significa ser médium. Tá bom? A mediunidade é um dom? Essa é uma pergunta que se faz. Bom, se a gente for interpretar a palavra dom, nós vamos ver que significa algo que é, vamos assim dizer, dado para a pessoa pela divindade. Então, a pessoa que tem um dom é aquela que recebeu algo da divindade para exercer aquele dom. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que pode ser um dom, sim. Porém, nós vamos desmistificar essa ideia de que só médiums conhecidos, ou aqueles mais famosos, ou aqueles que têm algum tipo de mediunidade mais latente, o possuem. Porque todos nós somos médiums. Essa é uma questão que talvez assuste vocês no primeiro momento, mas nós temos que entender isso, tá bom? Quem são os médiums? Partindo do princípio de que ser médium é ser intermediário entre o plano espiritual e o plano material, nesse aspecto, todos nós somos médiums. Uns em menor intensidade mediúnica e outros em maior intensidade mediúnica. Para que os espíritos possam, por exemplo, nos intuir, você precisa ter uma capacidade mediúnica. Mas os espíritos podem nos intuir? É a pergunta. Ora, desde de tempos remotos, se acredita, por exemplo, no anjo da guarda. Se acredita em anjo da guarda? Em anjo protetor, coisa desse tipo? Qual é a função do anjo da guarda ou de um protetor?
Não é nos amparar? Nos, entre aspas, proteger? Como é que ele vai nos amparar, nos proteger ou nos orientar se ele não tiver acesso a nós? Entende o que eu quero dizer? Para que ele possa nos amparar, para que ele possa, por exemplo, nos intuir para o bem, né? Para que a gente não caia nas problemáticas do dia a dia, das nossas escolhas, nós temos que ter essa capacidade de receber essa intuição. Então, nesse sentido, todos somos médiuns. E não é para assustar ninguém. Porque desde que você nasceu, você é assim e não há problema nenhum em relação a isso. Ah, mas tem aqueles que são médiums ditos especiais, veem espíritos, ou então recebem mensagens. Tá? Ora, esses têm um tipo de mediunidade diferenciada. Vocês acabaram de tomar passe. Nem todos os passistas têm mediunidade exacerbada, ou uma mediunidade de tarefa, que se fala. Eles estão ali doando o amor deles, doando a energia deles, em conjunto com o plano espiritual. Então, eles são intermediários, inclusive, dessa energia do plano espiritual para passar para vocês, na hora que vocês forem tomar o passe. Mas para ser um passista, por exemplo, não precisa ser um médium especial. Basta ter o amor no coração, ter boa vontade, né? Saber também as técnicas, naturalmente. Então, para isso tem que fazer um curso. E vir se doar. Tá bom? Tem muitas pessoas que acham, né? Que, nossa, vou lá porque os médiuns lá são tudo... Não é bem assim. Né? Desculpe se eu estou, de repente, desmerecendo, né, o trabalho dessas pessoas lindas, mas é mais para desmistificar mesmo, tá bom? Então, por exemplo, se algum de vocês quiser dar passe, pode. O que eu preciso? Bom, tem que fazer os cursos. Tem que ter boa vontade, tem que querer se dedicar, né? Vir fazer esse trabalho com amor, não há problema nenhum. Então, de novo, quem são os médiuns? Todos nós. Tá bom? A mediunidade é para o crescimento do ser humano? Boa pergunta, não é? Para que serve a mediunidade? Nós não vimos aqui que para nós sermos intuídos pelos nossos mentores, ou anjo da guarda, o nome que queiram dar, nós precisamos ter a mediunidade? Pelo menos essa da intuição, que todos nós temos. E nós precisamos entender que a intuição, ela se dá de pensamento para pensamento. Porque o espírito, no plano espiritual, ele não se manifesta com cordas vocais. A comunicação é feita pelo pensamento, o deslocamento do espírito é feito pelo pensamento. Então, a comunicação dele conosco é através do pensamento. Tá bom? E aí, é para o crescimento? Naturalmente que sim. Porque tem pessoas que acham que é uma tarefa para que a pessoa possa resgatar coisas, quando na verdade não é isso. O grande objetivo é fazer com que você, estando encarnado, siga o máximo possível o roteiro que você se pré-programou. De acordo com as suas necessidades lá do plano, que você percebeu no plano espiritual. Estando no plano espiritual, nós temos uma amplitude de visão de nós mesmos, que nós hoje aqui não temos essa noção. Porque lá nós temos acesso, né, a todo o nosso histórico. Então, as decisões que nós tomamos lá, elas visam o crescimento do espírito. E nós fazemos um programa. Reencarnamos. A função dos mentores é nos ajudar a se manter o máximo possível no roteiro. Então, a mediunidade, nesse sentido, é para o crescimento. E mesmo para aquele médium considerado um médium ostensivo, ou esse que tem uma mediunidade
de tarefa, também é para o crescimento. Não é para atrapalhar a vida de ninguém, como muitas pessoas imaginam. Então, se é para o nosso crescimento, por que algumas pessoas sofrem sendo médiums? Também é uma boa pergunta, não é? Ora, mediunidade é para o crescimento, a gente está aqui para ser intuídos, né? Recebe essas intuições. Por que algumas pessoas sofrem com a mediunidade? Bom, primeiro, sofrem aqueles que têm a mediunidade mais ostensiva. Porque esses que têm a mediunidade estão no campo da intuição, às vezes nem sabem que são médios. Aliás, a grande maioria tem nem ideia. Então, se tem sofrimento, é para aquele que tem uma mediunidade um pouco mais exacerbada. O que eu quero dizer com isso? Imagine vocês uma pessoa que vê espíritos. Né? Tem alguém aqui que vê espíritos? Eu queria dizer que eu estou sozinho. Se vocês estão vendo duas aqui, duas pessoas, é porque já está. Mas imagine uma pessoa que vê espíritos. E às vezes tem pessoas que vêm e não sabem nem discernir se é uma pessoa de fato ou se é um espírito. Se pega conversando às vezes, aí tem pessoas que olham e já querem internar, entendeu? Como, aliás, tem pessoas sofrendo consequências dessa situação, por ignorar o assunto. Quando Kardec descobriu a importância, né? Quando ele descobriu essa manifestação do plano espiritual em relação a nós, ele, na época dele, aventou a possibilidade que mais de 50% das pessoas que estavam internadas nos sanatórios não precisariam estar. Entendem? Porque faltava para os médicos da época, faltam para os médicos de hoje, a compreensão desta condição. Muitas pessoas não precisariam estar tomando remédio de tarja preta. Se tivessem, por exemplo, fazendo um tratamento espiritual, ou se tivessem consciência da sua mediunidade. E trabalhasse isso. Então, sofrem por quê? Primeiro, porque ignoram. E sofrem também porque existe uma ignorância sobre o assunto. De que há uma obrigatoriedade da pessoa exercer a mediunidade, porque ela veio desse jeito, porque ela está aqui para pagar. Lembra, o objetivo é o crescimento, não é pagamento. Não faz sentido. Porque as pessoas imaginam que aquela pessoa que tem uma mediunidade um pouco mais ostensiva é um castigo. Meu Deus. Não faz sentido. Castigo? Sabe aquela ideia do castigo divino que ainda está presente na nossa vida, mesmo no meio espírita? Então acabam transmutando para essa questão mediúnica essa ideia do castigo, quando na verdade não é. O que existe é ignorância. Não deveria haver sofrimento. Deveria haver compreensão, acomodação da situação em si, entender o que é a mediunidade em você, e a partir daí você se equilibrar com ela. A partir do momento que você se equilibra, então você não sofre. E você passa então a ter uma ferramenta ao seu dispor para o seu crescimento. E não para o sofrimento. Aí, uma pessoa é obrigada a desenvolver a mediunidade? Eu já ouvi isso. Aqui no GEMB a gente já orientou, né, para não se falar mais desse tipo de coisa. Não sei se as pessoas absorveram isso da forma adequada, mas a gente orienta de que, primeiro, mediunidade não se desenvolve, ela é natural no ser humano. O que você faz é conhecer, entender, acomodar e equilibrar. E aceitar naturalmente, né? E a partir daí, você consegue, então, discernir o que é seu, o que é de intuição e por aí afora. Então, você consegue manter-se em equilíbrio.
Então, não há obrigação, há necessidade apenas. Principalmente se a pessoa está em desequilíbrio. Muitas das pessoas que aportam as casas espíritas em algum tipo de desequilíbrio, na verdade, estão nesse campo mediúnico desequilibrado, mal compreendido ou mal entendido. Mas não há necessidade de obrigatoriedade de desenvolvimento, há necessidade de conhecer, de entender o que acontece consigo. A partir do momento que você entende o que acontece com você, que você sabe que você tem essa capacidade, você a equilibra e vive naturalmente. E ainda tendo uma vantagem em relação aos demais. Nossa, uma vantagem porque o médium equilibrado, o médium que consegue conviver com a sua natureza mediúnica, ele tem essa capacidade de percepção do plano espiritual muito mais do que qualquer outra pessoa. E a nossa realidade, adivinhem qual é? A de fato. É essa aqui? A nossa realidade não é esta aqui. A nossa realidade muita gente não acredita nisso e não pensa sobre isso. Mas nós somos, de fato, na realidade, espíritos. E a nossa vida, ela é no plano espiritual. Essa daqui é passageira. Eu tenho uma boa e uma notícia para dar para vocês. A boa é que todos nós vamos morrer. Espera aí, como assim? Essa é a boa notícia. Porque nós vamos voltar para a nossa origem. Então qual que é a má? A má é que nem todo mundo vai voltar equilibrado. Por falta de conhecimento, de entendimento. Por sofrer por coisas que não tem necessidade. Por não entender a mediunidade também. Então, vamos pensar sobre o assunto. Mediunidade não se desenvolve, se aprimora, se acomoda e se aceita. A partir daí, há todo um caminho, sabe, positivo para seguir adiante, como médium. A mediunidade é só para falar com os mortos? Quem pensa assim está restringindo a mediunidade a um nível que eu diria que foge do padrão que eu acabei de falar aqui, de que todos somos médicos, porque nem todo mundo fala com os mortos. Pelo menos fisicamente. Agora, dormindo, quem sabe, né? A maioria pode estar falando. Sai do corpo e vai lá ter com os mortos. Os mortos, na verdade, são espíritos como nós que não estão usando o corpo físico. Então, a mediunidade é muito mais do que falar com os mortos. A mediunidade é essa capacidade que você tem de perceber as energias boas ou más, as boas intuições ou más, e você fazer as suas escolhas através disso. Mas, para isso, você precisa se entender como médium. Então, restringir a falar com os mortos é muito pouco para o que é a mediunidade. Nem todos que deram o passe em vocês aqui falam com os mortos. Aliás, se aparecer um morto lá falando com eles, eu não saio correndo na câmara do passe. É verdade? Já pensou? Desculpa a brincadeira, mas... né? Bom, eu, por exemplo, não falo com os mortos. Pelo menos, eu sei que deve ter um monte aqui me ouvindo, mas não diretamente. Eu não tenho mediunidade ostensiva, vocês estão entendendo? Eu não vejo, eu não falo, não psicografo. E sou presidente de uma casa espírita. Vocês percebem o que eu quero dizer? Não necessariamente você precisa ter a mediunidade ostensiva. E não é só para falar com os mortos. É no exercício mediúnico que encontramos respostas para as questões das pessoas e da sociedade? Pode acreditar que sim. Em que aspecto? Imaginem vocês que você possa, no campo da intuição, perceber as coisas. E aí você ouve uma conversa qualquer, de repente vem uma intuição para você.
Vem uma pessoa querer te convencer de alguma coisa, vem uma intuição para você, fala assim, opa, fique esperto, né? Sabe? Então, na verdade, é muito mais do que a gente imagina. Só que a gente precisa estar atento ao que a gente está recebendo. Para isso, você precisa se conhecer, para saber discernir. Então, a mediunidade, nesse aspecto, é para não só responder para você as coisas, suas coisas, como também o que está acontecendo à sua volta. E mesmo nas questões que a gente fala aqui, que nós temos os nossos trabalhos de orientação aos espíritos, ali sim nós conversamos com os mortos, né? Nas histórias que a gente percebe, há um aprendizado que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia dos aprendizados que os médiuns nas salas mediúnicas obtêm das histórias que chegam até eles. E você acha que você está ali para servir o espírito, né? Mas, na verdade, você está se servindo de histórias fantásticas que vão fazer você rever, de repente, você mesmo e os seus conceitos sobre a vida, sobre uma série de coisas. Inclusive sobre a morte. Então, nós vamos encontrar a resposta, sim, no exercício mediúnico. Tá bom? A manifestação mediúnica pode ser vista como um transe? Essa é uma outra pergunta que me fizeram, né? Se a gente for partir do princípio, então nós vamos separar aqui, né? A grande maioria das pessoas que são médios de intuição não necessariamente entram em transe para receber essa intuição. Mas já na manifestação mediúnica em si, numa psicografia, por exemplo, ou numa conversa, né? Você receber uma entidade para conversar através de você com alguém, receber a entidade é você dar manifestação mediúnica a um espírito. Tá? Nesse aspecto aí, há o transe, sim. E o que é o transe? Nada mais é do que uma concentração, com confiança, né, com seriedade do que vai se fazer, com tranquilidade, relaxar. E aí, o que acontece a nível físico? Não sei se vocês sabem, nós temos um corpo espiritual chamado de perispírito. E o espírito desencarnado também tem o perispírito, que é parecido, né, com o corpo físico. Quando você relaxa no transe mediúnico, há uma expansão do seu perispírito. Tem pessoas que sentem, às vezes, que estão inchando, né? Parece que está inchando. Não, na verdade, é uma expansão. E a entidade, no caso o espírito, vem através do perispírito dele, no seu perispírito, trazer as informações para o campo físico. É através do perispírito que isso acontece. Isso, então, é um transe mediúnico. Mas no dia a dia, não. Principalmente no campo da intuição. Essa aqui é boa. É outra pergunta que me fizeram. A mediunidade serve contra o mal olhado? Bom, primeiro, nós temos que interpretar e entender o que é mal olhado. A gente vai resumir assim de uma forma: mal olhada é a pessoa invejosa, sabe? Que olha para você. A minha irmã fala que ela tinha um vizinho que queria tanto um passarinho dela, mas queria, ela não deu, o passarinho não me amanheceu morto um dia. Tanto que a pessoa, teoricamente, isso aí é mal olhado, entendeu? Então, as pessoas invejosas são pessoas que destilam, não é o olhar, é a energia, né? A energia daquela pessoa vem e pode te atingir. A mediunidade serve para te proteger? Aí depende. Primeiro, se você conhece, se você sabe, se você entende, quais são os tipos de atitudes que você tem em relação à vida, aos seus... Sabe,
Já que a gente está falando no campo da intuição, a quem você se liga no plano espiritual, dependendo dos seus tipos de pensamento, desejos. Imaginem vocês o seguinte, vou ser bem exagerado um pouquinho aqui, que você todo santo dia liga lá naqueles programas de televisão que só passa desgraça. E ainda fica mudando de canal para pegar a desgraça de um e a desgraça do outro, né? Vai estar teu mentor lá com você assistindo? E torcendo, sabe, feliz de ver aquelas coisas? Ou vai estar aqueles que você está convidando com base na tua energia, naquilo que você está gerando de sentimentos, com aquele tipo de coisa que você está vendo? Lembra campo de pensamentos? Então eu me ligo, ou eu permito que se ligue a mim, de acordo com o que eu emito. Então, para proteger, entre aspas, contra o mal olhado, você precisa estar, né, equilibrado, protegido, precisa estar iluminado. Como é que eu me ilumino? Através das escolhas, dos pensamentos, das coisas que você escolhe ver e por aí afora. Como você se aceita, como você se enxerga, se você está feliz com você ou não. Quando você acha, né, que você está aqui, por exemplo, para pagar, que é o que normalmente as pessoas pensam, eu já vi muito espírita falar isso. Com esse tipo de pensamento, você está de bem com você mesmo? Quando você muda e percebe que, na verdade, você está aqui para crescer, para se desenvolver, há uma transformação nas ideias. Consequentemente, uma transformação nas energias. Quais as sensações que causam a aproximação de um espírito? Bom, falamos de energias, tá certo? Dependendo da intenção do espírito, do nível dele, da condição que ele está, você pode ter sensações maravilhosas. Sabe, de um bem-estar, um arrepio gostoso, como se você estivesse sendo abraçado, né? Quando você ouve uma música emocionante, que dá aquele arrepio assim, né? Mas quando é um espíritozinho meio... Você pode ter um mal-estar. Sabe, ânsia de vômito, dor na nuca, peso, desalento. Nossa, e como é que eu faço para me proteger disso, né? De novo, é o que eu falei anteriormente, ó. O que você cultiva? Então, um médium um pouco mais experimentado, um médium mais equilibrado, ele percebe. E ele pode, inclusive, conversar mentalmente com a entidade. Às vezes chegam entidades precisando de ajuda. E ele conversa mentalmente com essa entidade. Fala, olha, dá um tempinho, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir te ajudar. Tá certo? Então fica aí meio que afastadinho, vamos fazer uma oração juntos, vou te encaminhar lá para o Manuel Bento. Tá? Acreditem, funciona, porque funcionou comigo. Aliás, funciona comigo quase que o tempo todo. Porque sentimos sensações diferentes em determinados ambientes. Pode ser em função das entidades que lá estão, como pode ser em função das energias das pessoas. Do tipo, né, das energias que as pessoas que estão naquele ambiente emitem. Aí, como a gente está falando no campo dos pensamentos, né, das energias, não é só questões de espíritos que lá estão desencarnados, mas sim das próprias energias dos encarnados. Então, quando você vai num ambiente, por exemplo, onde as pessoas são, sei lá, pessoas muito negativas, pessoas que ficam só maldizendo as coisas, pessoas que não conseguem ter um olhar positivo sobre a vida, sobre as coisas, você percebe, você entra, você sente uma energia diferente. Há relatos, né, das pessoas que, ao entrar aqui no Manuel Bento, já sentem uma energia diferente, uma energia boa.
É porque os espíritos estão aqui? Não, é por causa da energia que é emanada aqui por quem está aqui também. O espírito superior intervém nas escolhas e na vida de uma pessoa? Essa é uma pergunta que me fizeram em razão de que há um hábito das pessoas de acharem que elas têm que ficar perguntando tudo para os espíritos. E sabe qual foi a resposta que eu dei? Se você está perguntando tudo para o espírito, ele está te respondendo, ele não é um espírito superior. Pode procurar outro. Principalmente se ele está dizendo o que você tem que fazer. Porque não é esse o objetivo. Lembra que eu falei do programa? Ele pode te intuir, mas dizer, ó, faz isso. Ou não faz isso. Aí você está se ligando no espírito mediano. Tão mediano, talvez, quanto você. Ou eu diria que até pior. Mediano no aspecto de conhecimento, tá bom, gente? Espíritos superiores não intervêm na vida das pessoas diretamente. Eles podem nos intuir, mas as escolhas são nossas. Porque o desenvolvimento, o crescimento espiritual é nosso e não deles. Tá claro isso? Tem centro espírita aí que o mentor fica lá dando conselho para as pessoas, para não ir viajar, para não fazer não sei o quê, para não casar, para não... Ah, pelo amor de Deus. Isso aí não é sério. Os espíritos encarnados e os desencarnados, envolvidos no processo mediúnico, só conhecem alguma coisa na medida de suas experiências e de suas vivências? Bom, a resposta é básica. Naturalmente que sim. Como eu falei aqui, dessa questão do espírito que fica dando palpite na vida dos outros, esse espírito não é um espírito superior. Ele está mais preocupado com as questões materiais do que com as questões espirituais. Esquecido, ou pelo menos talvez eles nem saibam que a gente está aqui vivenciando coisas físicas para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, precisamos tomar cuidado, porque os espíritos vão se manifestar de acordo com as nossas escolhas, com os nossos hábitos, lembra que eu falei? Nossos hábitos, né? Aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente tem de valores, é que a gente está convidando para estar conosco, e eles vão se imiscuir ou não na nossa vida de acordo com o nível que nós temos. E os espíritos, principalmente os que se manifestam aqui na Terra, não são espíritos que estão num plano mais elevado, eles estão num nível básico. Então nós precisamos ter cuidado com essas escolhas que nós fazemos. Se nós queremos ser intuídos por espíritos superiores, nós temos que se fazer por merecer. Através, das nossas escolhas. E não esquecer, na verdade, que toda atividade, toda escolha tem que ser nossa. Porque é para isso que nós reencarnamos. Para que nós possamos, através das nossas escolhas, acertando, errando e se desenvolvendo. Quando a gente erra e reconhece o erro, nossa, o aprendizado é fantástico. Desde que há o reconhecimento, Porque você vai fazer de tudo para não errar de novo. Ah, pode ser que erre novamente? Pode ser, que ainda tem um processo de aprendizado, Uma coisa é você aprender e a outra é apreender. Tem um ezinho a mais aí. Significa eu aprendi, mas ainda não apreendi, porque eu ainda não vivenciei as experiências necessárias. Então, cuidado com essas questões, tá? Principalmente nos livros espíritas, nas histórias que vêm nos livros. Porque elas se baseiam na história daquele espírito, ela não precisa ser a sua história. Você pode usar aquela história só como um exemplo. Mas ela não precisa ser a sua realidade.
Aqui, ó. Por que aos médiuns se fala tanto em trevas, perseguições e obsessões? Boa pergunta, não é? Tem muitas casas espíritas, eu já vi, inclusive, aqui no Manuel Bento, espero que isso ainda já tenha passado, né? De pessoas insistirem. Cuidado que você vai para o umbral, cuidado que isso aí é obsessão, cuidado com... Gente, nós somos luzes. Jesus falou, vós sois luzes. Faça brilhar a vossa luz diante dos homens. E a gente fica se apagando. A gente fica falando de treva, de umbral, de sofrimento, de dor. Baseado em quê? Primeiro, nas nossas escolhas. Segundo, baseado nas histórias desses espíritos. Lembra que eu já falei aqui que quem se manifesta normalmente são espíritos que estão num momento assim, muito mais ligados à matéria do que qualquer outra coisa? Então, eles se manifestam trazendo o sofrimento deles. Por quê? Porque eles não há um entendimento. Eles não se equilibraram. E aí, a gente transmuta, a gente entende que isso é a nossa realidade e é a realidade do plano espiritual, quando na verdade não é. É a realidade de alguns. Então, paremos de ficar lendo esses livros. Nossa, livros... Tem uma série aí de livros, O Abismo, os Cavaleiros das Trevas. Pelo amor de Deus! O que eu estou fazendo comigo ao ler essas coisas? Eu posso até ler, sabe? Para entender, mas não fazer daquilo a minha realidade e nem que aquilo seja a realidade do plano espiritual. Vós sois luzes. Nós somos luz. Só que a gente está se apagando. O exercício da mediunidade envolve objetivo, planejamento e estruturação do processo? Essa aqui é uma pergunta que me fizeram, porque queriam saber por que eu tenho que fazer um curso. Por que eu vou fazer um curso de mediunidade? Primeiro, para entender, para conhecer, para se estruturar, para saber o que está acontecendo com você e você deixar de sofrer. Você deixar de sentir coisas fora da casa espírita, né? Porque você vai saber se proteger mentalmente, vai saber se proteger com as suas energias, você vai entender o que é a sua mediunidade em si. Não vai mais sofrer se vê entidades, por exemplo, né? Ou se perceber um espírito, que nem eu falei aqui, né? Perceber um espírito chegando perto de você que está sofrendo, e você começar a sentir as sensações dele, você vai cortar. Para isso, você precisa entender o que acontece com você como um médium. Para entender, você precisa aceitar que tem mediunidade, fazer o treinamento, né, o conhecimento, numa casa séria como a nossa. Não sei se vocês sabem, mas a nossa casa é muito séria, tá? O presidente pode ser meio brincalhão às vezes, mas a casa é séria. O trabalho aqui é seríssimo. Então, quando você entende, aí sim você vai planejar de que forma você vai trabalhar, qual é o objetivo, você vai se estruturar dentro desse processo. Você não vai sofrer com a mediunidade. Porque ela não é ruim, ela é um dom para o seu bem. Não é castigo. Essa aqui é para dar uma cacetada. É certo idolatrar médiuns, dirigentes e palestrantes espíritas? Eu pus isso aqui de propósito, tá, gente? Por quê? E por que eu usei a palavra, inclusive, idolatrar? Você pode admirar a pessoa. Você pode gostar de algumas coisas que ela fala, nem não todas. Né? Mas você idolatrar significa que você deixa de raciocinar sobre o que a pessoa fala
E você passa a adotar as coisas que ela te diz como se fossem a sua realidade. Então você deixa de vivenciar a sua experiência para vivenciar a experiência do outro, o que o outro está falando, o que é isso, o que é aquilo. Quando, na verdade, nós precisamos raciocinar, porque Kardec fala que a fé ela tem que ser raciocinada. E uma fé raciocinada é aquela que questiona. Então, não idolatremos ninguém, a não ser nós mesmos. No bom sentido, é lógico. Podemos admirar? Sim. Agora, tomar aquilo como verdades absolutas, seguir, né? Não tem médium nenhum no Brasil que possa falar em nome da doutrina espírita. Porque não existe alguém que se intitule, né? O Papa, por exemplo, da doutrina espírita. A doutrina espírita é do livre pensar. Só que a gente vê as pessoas, vamos ver o que o médium X fala sobre o assunto. E ficam procurando na internet. E aquilo ali passa a ser algo que a pessoa segue como se fosse da doutrina, quando na verdade não é a opinião do médium, ou então do espírito. Então, cuidado, né, com a idolatria. Podemos até admirar, mas idolatrar... Não, eu vejo pessoas seguindo médios para onde ele vai. Ela vai fazer uma palestra não sei aonde, a pessoa compra passagem para ir. Desculpe. Desculpe, mas está faltando algo aí no aspecto de você se valorizar mais e questionar mais. Eu estou falando para mim também, tá? Porque eu sou um palestrante, né? Então, vai falar, você está indo contra você? Não, porque eu não peço para ninguém ficar me seguindo, para ninguém ficar... Eu peço para me ouvir. Se você considerar que eu estou falando útil para você, ótimo. Mas a vida é sua, né? Como a vida é minha também. Muitas das coisas que eu falo são para mim. Em primeiro lugar. Tá bom? E mais, hein? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez alguém não vai gostar, mas a maioria dos dirigentes espíritas são mais problemáticos do que os próprios frequentadores. Problemáticos no aspecto do compromisso, vocês estão entendendo? Então, o médium pode viver da sua atividade mediúnica? Isso aqui é uma cacetada. E ainda coloquei ali autógrafo, né? Sabe por quê? Muitos médiums estão vivendo das suas obras mediúnicas. Sabe o que é viver? É não trabalhar, é não exercer uma profissão, é exercer a profissão de médium. Aliás, vai ter uma palestra sobre isso, né? Domingo, acho que não é domingo que vem, é no outro, né? Dai de graça o que de graça recebestes. Então, o movimento espírita brasileiro virou um negócio. Mais de 180 editoras, mais de 5.700 títulos editados. Por aí vocês veem. E muitos médiuns vivendo da mediunidade. E qualquer um que estude Kardec sabe o quanto que os espíritos superiores têm ujeriza, né, de servir, né, de servir para esse tipo de coisa. Então já se questiona aí, né? Quem é esses espíritos que estão descrevendo através desses médiuns? Eu não estou fazendo acusações, é só questionamento para que a gente pense. Viver da atividade mediúnica, olha, é coisa muito séria. Mas não é só aquele que lê a mão, não é aquele que bota aqueles cartazes traga o seu amor amarrado de volta, sei lá, coisa desse tipo.
Aqui eu estou falando de médiuns que, de fato, produzem livros duvidosos, muitos deles, e que saem por aí fazendo, né? Tem médiuns que não aceitam ir fazer uma palestra se não tiver menos de 1.000 pessoas. Sabiam disso? E sabe por quê? Porque eles querem levar os livros para poder vender os livros. Cuidado então, tá certo? Obrigado, querida. Concluindo, por tudo que vimos até agora, percebemos a importância do estudo para nos libertarmos da mistificação. É estudar, questionar, entender, né? Para que a gente possa, por si só, porque a doutrina espírita ela é maravilhosa, porque ela nos torna autônomos no nosso, sabe, na construção do nosso futuro, do nosso ser espiritual. Corta a dependência que a gente possa ter de terceiros, porque é nós trabalhando em nós mesmos. Autonomia. Deixarmos de ser mendigos espirituais, sabe? Lembrar que nós somos luzes. E parar com essa história de trevas na nossa vida. Porque não é para isso que nós encarnamos. É isso, gente. Agradeço a atenção de todos vocês, tá bom? Que Jesus nos abençoe.